Vamos começar este vídeo lendo em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 24. É uma parábola que o Senhor Jesus contou. Então vamos ler. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Note o que está no primeiro versículo, o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei. Também isto aparece no versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Então, tem aqueles que praticam as palavras que ouvem e tem aqueles que não as cumprem, não as praticam. E vamos ler também agora apenas 2 versículos em Atos capítulo 4, começando no versículo 11. O apóstolo Pedro fala aos líderes religiosos judaicos dos seus dias. Ele diz, o Pedro estava falando do Senhor Jesus Cristo. No versículo anterior, o versículo 10, ele diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Porque Pedro e João, eles curaram, pelo menos Pedro curou, ou seja, o Senhor Jesus, através de Pedro, curou aquele homem que estava na porta do templo, pedindo esmola. Mas vamos aos versículos que gostaria de pensar. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta. Ele foi rejeitada pelos homens, esta pedra, mas Cristo foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Também podemos ler mais um versículo apenas em 1 Pedro, capítulo 2, onde tem um versículo que está relacionado a este assunto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e chegando-vos para ele, também falando de Cristo aqui, falando dos crentes que se chegam a Cristo, pedra viva, reprovada. Lá nós temos os edificadores rejeitaram, aqui reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Isto serve para nós meditar um pouco e aplicar estes versículos que lemos para a mensagem, a pregação do Evangelho. Nós vemos na primeira comparação feita pelo Senhor Jesus a importância de não somente ouvir, ler a sua palavra, ler a palavra e ouvir a palavra de Deus, mas colocar ela em prática, cumprir, obedecer. Muitas pessoas até dizem que a salvação não é somente pelo crer no Senhor Jesus, mas encontrando versículos como a obediência, e normalmente está relacionado com a pessoa já salva, mas mesmo que
não esteja relacionado com a pessoa salva, a obediência na palavra, a obediência à palavra de Deus para o pecador perdido, é ele crer. Então, se ele obedece à palavra de Deus, ele vai crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Se ele obedece à palavra de Deus, ele vai reconhecer os seus pecados. A verdade que Deus diz na sua palavra, que não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Estão afastados da glória de Deus. Estão em oposição à glória de Deus por causa dos seus pecados. Nesta comparação feita pelo Senhor Jesus, isto me traz à memória um parente bem próximo da minha esposa, que sempre estando próximo de nós, surgiu a oportunidade de falar com ele sobre a salvação. Esta pessoa era e não é tanto mais agora por causa da idade, mas ele era um homem religioso, inclusive era um evangelista, segundo ele, na sua denominação, mas ele não tinha certeza da sua salvação. E tivemos a oportunidade de muitas vezes falar com ele. Eu falei com ele, levando a este ponto que a pessoa deve ter a certeza da sua salvação, precisa ter a certeza da salvação. E a primeira pergunta que a gente faz para uma pessoa religiosa, encontrando-a, entre tantas conversas que podemos ter com essa pessoa, é ouvir como ela foi salva, a sua experiência de salvação. E normalmente a experiência de conversão dessas pessoas religiosas é que elas foram curadas de alguma coisa, que elas receberam uma bênção, que enfim alguma coisa que estava dando errado na vida delas deu certo, no casamento, no emprego, na saúde, e isto é a conversão delas. Até pode ser, porque a palavra conversão, na realidade, não é a mesma coisa que a palavra salvação. Conversão, podemos exemplificar isto numa rotatória, numa rotunda. Você está indo em direção ao sul, mas você quer ir para o norte. Quando você chega nesta rotunda, nesta rotatória, você faz uma conversão. Você está indo para um lugar, começa a ir para outro. Uma pessoa salva, verdadeiramente salva, ela também se converteu. Você deve entender isto. Uma pessoa verdadeiramente salva, ela também se converteu. Mas uma pessoa que diz que se converteu, nem sempre ela foi salva. Eu vou explicar isto. Espero que não fique confuso, porque normalmente nós usamos a palavra salvação e não conversão. Porque uma pessoa pode ter se convertido de muitas coisas, ou seja, ela era uma pessoa imoral, agora ela não é mais. Ela se tornou uma pessoa religiosa, ou seja, ela deixou de praticar a imoralidade, agora ela frequenta a igreja, ela canta hinos, ela lê a Bíblia, ela canta lá no coro, ela até pode ser um pregador nesse lugar. Ou seja, ela trocou um hábito mau, que ela considerava mau, e realmente é mau, para um hábito que é bom, que ela considera bom, e de certa forma é boa, é um bom hábito. Mas não significa que ela foi salva. Isto foi atitudes tomadas por elas. Como uma pessoa viciada em bebida alcoólica, o cigarro, ela deixou de fumar, deixou de beber, mas também não entrou em nenhuma religião, por decisão própria, pela saúde, por uma melhor saúde, por recomendações médicas, por ela mesma ou com a ajuda de algum medicamento, enfim, ela se converteu. Ela era um fumante compulsivo, mas agora ela é uma pessoa que não fuma mais. Essa pessoa é salva? Não. Ela simplesmente
converteu-se de uns hábitos ou de um hábito que ela tinha para um outro. Isto são decisões e atitudes e posturas tomadas pela própria pessoa. Ela nunca teve um encontro com Deus. Deus nunca a salvou, porque a salvação, quem salva é Deus, não é a pessoa. E não é por a pessoa tomar essas decisões e fazer essas coisas, essas atitudes, significa que ela foi salva. Ela teve um encontro com o pastor, com a religião, com pessoas daquela religião, que têm hábitos também, que tinham e têm hábitos diferentes dela, mas agora ela está seguindo aqueles hábitos. Então, falando com este parente aproximado da minha esposa, eles usam normalmente essa linguagem, então perguntei como ele foi salvo. Me contou uma história de que ele era da Umbanda, seu avô era e tal, mas que a sua esposa, sua futura esposa, que era na época uma moça, namorada, ela era religiosa, ela começou a seguir a religião dela e enfim abandonou aquilo que ele aprendeu dos seus avós e começou a seguir, e lá nessa religião ele, estudou a Bíblia, leu a Bíblia e tal, e era evangelista nesta religião. Bom, mas eu voltei a perguntar, mas quando o senhor foi salvo? Não tem esse dia. Então começa a contar de novo a história, conta a mesma história de uma maneira diferente, mas não existe salvação. Conta até que, cantando os hinos, ele chorou, se emocionou. Mas aonde está a salvação? Eu estou contando esta história real, essa experiência próxima de mim, para ilustrar nisso que acabamos de ler em Mateus capítulo 7, sobre um homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. A casa construída sobre a rocha é aquele que, ali a rocha, nesta parábola, nessa comparação feita pelo Senhor Jesus, não é tanto o Senhor Jesus como rocha, como nós lemos em Atos capítulo 4 e também 1 Pedro capítulo 2, mas aqui é a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Ela é uma rocha para nós não somente ouvir, ler, ouvir, mas confiar, colocar em prática. Então o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele obedeceu a palavra de Deus, ele confiou na palavra de Deus, ele seguiu a linha que a palavra de Deus determina para um homem construir a sua vida sobre o alicerce certo. Ou seja, para uma pessoa ser salva verdadeiramente, a Bíblia mostra que há um único caminho. O pecador é mostrado por Deus que ele não pode salvar-se a si mesmo, justificar-se a si mesmo. Ele está totalmente perdido. Os seus pecados levam ele para a condenação eterna. Os seus pecados o separam de Deus aqui, quando ele está em vida, como também o há de separar por toda a eternidade, no inferno e depois no lago de fogo. A igreja, a religião não salva o pecador, não reconcilia ele com Deus, não deixa ele mais perto de Deus. Às vezes a religião deixa esse pecador mais longe de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Pedro mesmo disse que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, estabelece esta verdade categoricamente.
Primeiro, que o pecador está perdido. Ele não pode salvar-se a si mesmo. Mas que Deus oferece uma salvação gratuitamente pela fé no seu Filho. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Este primeiro homem, ele construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre a palavra verdadeira. Ele tomou o caminho certo. O outro homem construiu sobre a areia, ou seja, os dois construíram uma casa. As casas podiam até ser semelhantes. O problema entre esses dois homens e o problema entre a maioria das pessoas é onde começaram a construir a sua casa. As casas podem ser parecidas, o alicerce é que faz a diferença. Na hora da prova, na hora da morte, na hora que o Senhor Jesus vier para levar o seu povo, as pessoas salvas, não é a casa que vai fazer a diferença, mas aonde foi construída a casa. Sobre a rocha, sobre as verdades bíblicas, seguir o caminho certo, ou seja, foram salvos realmente por Cristo, tiveram o encontro com Cristo, ou realmente abraçaram uma religião, abraçaram coisas religiosas e em cima disto construíram a sua casa. Eu vou lhe dizer uma coisa da história que eu estava contando deste parente próximo da minha esposa. Através de anos, porque morávamos inclusive próximos, ele ficou convencido que ele não era salvo, que ele precisava dessa salvação. Eu saía para o trabalho e, como ele morava próximo, ele ia lá falar com a minha esposa, porque ele não entendia como era isto, como ele podia ser salvo. E a minha esposa explicava um pouco mais sobre este assunto. E sabe o que ele disse para ela? Para surpresa, ele disse: olha, sim, eu entendo tudo isto. Eu disse: mas como? Como é que eu, um homem, há tantos anos, se eu não me engano, mais de 30 anos, já evangelista, eu vou ter que começar do zero, me sentar como um pecador perdido e abraçar esta salvação? A minha esposa disse para ele: olha, mas este é o caminho, este é o melhor jeito. É melhor fazer isto agora do que chegar no fim da vida, como o senhor está, sem a salvação, com toda a religião, e se perder eternamente. O senhor precisa desta salvação, precisa ter a certeza da salvação. Sabe como está esse homem hoje? Ainda sem esta salvação. Ele tomou uma decisão. Ele preferiu continuar na sua religião. Nunca foi dito para ele para passar para a nossa religião, nunca foi pregado para ele a nossa religião, a nossa igreja. Não fizemos isto como você tem visto em nossos vídeos, e nós apresentamos o caminho da salvação, apresentamos a sã doutrina. Nunca convidamos as pessoas para passar para a nossa religião, porque isso não adianta. Frequentar as reuniões é muito bom, ouvir a verdade também é muito bom, mas cada indivíduo precisa tomar esta decisão entre ela e Deus, entre ela e o Senhor Jesus Cristo. Ela como um pecador perdido. Ela mesma, ser tocada por Deus, tocada pelo Espírito Santo. Ser levada a crer no Senhor Jesus. O Espírito Santo abrir os seus olhos para ver o seu estado pecaminoso, abrir os seus olhos para ver que tudo Cristo já tem feito, com perfeição. E Deus, com isto, Ele está satisfeito e dá-nos a salvação. Será que você é uma pessoa como esta que eu mencionei? Que não tem coragem de abrir mão de toda a casa que você já construiu? O Senhor Jesus mostrou através desta ilustração o que adianta na hora da prova. Tudo será perdido. Tudo será perdido. Porque o problema estava no alicerce, foi construída sobre areia.
nunca teve um encontro com a verdade, com a rocha. O Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu convidei para ler em Atos capítulo 4, a partir do versículo 11, principalmente o versículo 12, aonde Pedro mostra que o Senhor Jesus Cristo, aí sim, está falando dele como a pedra, como uma pedra que os edificadores rejeitaram. Está dentro do assunto que temos pensado até agora. Estes homens eram religiosos e vemos que eles estavam edificando algo e pensavam que estavam edificando algo para Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e o Senhor Jesus não se encaixava nesta construção que eles estavam fazendo. Olha, eles tinham o sumo sacerdote, os sacerdotes, o templo, o altar, a bacia, o propiciatório, a arca, mas o Senhor Jesus Cristo não se encaixava na vida religiosa destas pessoas. Não se encaixava. Era uma peça que estava em desacordo com eles. Eles não queriam começar uma construção do zero. Eles não queriam começar em Cristo. Pedro disse: olha, não adianta. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que vocês estão rejeitando, Deus colocou como pedra angular, a principal pedra de esquina para levantar todo o edifício. Não adianta você só falar em Jesus. Será que ele encaixa na sua vida? Você é um homem religioso, você é uma mulher religiosa, você vai à igreja, você pratica a igreja, você fala no Senhor Jesus, mas você já foi salvo por ele? Ele já lhe salvou? Você teve esse encontro com ele como um pecador, convencido dos seus pecados, convencido por Deus dos seus pecados? E você tem essa experiência quando você lembra ter confiado no Senhor Jesus como seu Salvador? Porque em nenhum outro há salvação. Você não adianta ser um evangelista, um pregador, pastor, padre, missionário, cantar no coro da igreja, sem nunca ter tido este encontro pela fé em Cristo. Você pode ter tido encontro com várias coisas religiosas, e é isto que a igreja, entre aspas, faz. Logo que o novato chega, eles procuram chamar para frente para ter uma linha de começo na sua organização religiosa, e logo já procuram ocupar aquela pessoa com alguma atividade religiosa. Ou seja, o lugar que Deus deve ocupar na vida daquela pessoa é tirado de lado. Esses edificadores não conseguem encontrar um lugar para colocar Cristo nesta edificação. Igrejas carregadas com pessoas que não têm segurança nenhuma, têm dúvidas, e elas cada vez mais praticam a sua religião, exploram aquilo, inventam, vão para os montes para orar, fazem semanas de jejum, de oração, e dízimo, evangelismo e ceia. Todos aqueles atos religiosos é para compensar a falta de Cristo como Salvador nas suas vidas, porque nunca ouviram uma mensagem realmente que os colocava como pecadores perdidos, que eles tinham que começar as suas vidas confiando em Cristo como seu Salvador, receber Cristo pela fé, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele fala novamente de Cristo como a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele diz lá, e chegando-vos para ele, os crentes se chegam a Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Esta palavra reprovada é um pouquinho diferente daquela palavra rejeitada em Atos capítulo 4, versículo 11. Lá os edificadores, eles tiraram ela fora, não havia lugar para ela na edificação. Mas esta palavra aqui, rejeitada, significa que eles avaliaram a pedra. Eles olharam, viram, pesquisaram, tiveram tempo para fazer isto e disseram, ele não serve. Naquilo que estamos fazendo, ele não encaixa. Talvez você está ouvindo esta mensagem e não consegue encaixar o assunto da salvação na sua vida religiosa. Você está construindo sobre areia. Você não tem certeza, não está preparado para a eternidade, não tem certeza da sua salvação e não está preparado para a eternidade. Vindo a hora da morte, sendo uma pessoa religiosa ou não, você abrirá os seus olhos no inferno. Não adianta o padre, o missionário, o pastor, diante do seu corpo morto, dizer e ler versículos da Bíblia e dizer palavras bonitas que o irmão, o fulano aqui, está na glória eterna. Isto não o coloca no céu, não tira o pecador do inferno. Pelo contrário, enquanto o pecador está no inferno, existe aquele homem ali mentindo para as pessoas, para os outros que vão seguir aquele mesmo destino daquele que está naquele caixão, sem a salvação. Espero que você que me ouve hoje examine-se a si mesmo e busque a sua salvação. Não se iluda pensando e não deixe que o diabo lhe engane. Com todo o edifício, com toda a casa que você construiu até agora, mas você não começou com o alicerce certo, você não começou com Cristo, você não começou com a salvação que vem de Deus. Espero que você ouça a voz de Deus na sua alma, mostrando-lhe que você não está preparado, mas que você pode, você deve. Porque Deus, Ele amou este mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Então, qual será o seu destino? Aonde está a sua casa? Está sobre a rocha? Ou está sobre a areia? Não espere terminar a vida para descobrir que você vai para o inferno. Se você não tem a salvação, em nenhum outro há salvação. Nem em você, nem na igreja, nem na Bíblia que você lê, porque a salvação não está na Bíblia, está em Cristo. A Bíblia mostra em quem está a salvação. Foi Cristo que morreu por nossos pecados. Foi Ele que foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós podemos ser sarados. Cristo justo padeceu por nós os injustos, para nos levar a Deus. Espero que você creia. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.